Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, um programa especial. Temos aqui a presença do ex-prefeito Jesus Guimarães e também do presidente da Câmara, Walter Moreno. A gente falou no primeiro bloco aí sobre a Casa dos Velhos. O ex-prefeito Jesus Guimarães é um dos autores do livro sobre a história da Casa dos Velhos, mas também muito interessante foi ouvir o período político de Tupã, de 1983 a 1988, primeiro mandato do prefeito Jesus Guimarães. E a gente começa esse bate-papo já pulando um pouco aí, vamos sair de 1988 para 1993, o segundo mandato do senhor. Nesse período aqui, o Brasil já tinha passado pelo impeachment ali, eu estava passando 93 impeachment do Collor, a economia, o plano lá que confiscou a poupança, depois em 94 o início do real. Como é que foi governar em meio a essa turbulência econômica que o país enfrentava? Bem, eu só queria fazer aqui um adendo ainda do primeiro bloco, até para fazer justiça ao trabalho da área da promoção social durante o meu primeiro mandato, que foi o fato de nós termos criado, já no primeiro ano, o que mais tarde ficou muito conhecido como a Escola Municipal Profissionalizante de Tupã, não é? Nós percebemos que havia também, além da necessidade da creche, havia necessidade de habilitar profissionalmente jovens e mulheres para que pudessem engrossar a renda familiar fazendo algum tipo de serviço. Então, cursos de corte e costura, cursos de cabeleireiros, não é? Cursos de modelagem, cursos de bordado, de pintura, começaram a ser desenvolvidos pela prefeitura. Depois, mais tarde, acabou indo, acho que na administração do Messas, na outra administração, lá para Joaquim Abarca. Isso. Enfim, mas foi um trabalho que começou pequeno e foi crescendo, acabou sendo inaugurado até numa segunda etapa aqui pela mulher, pela esposa do governador Orestes Quercia, e aquilo realmente significou um grande avanço em termos de estruturação social da cidade de Tupã, não é? Nós também fomos pioneiros em desenvolver um serviço do tempo integral da criança na escola, porque com a construção daquela creche, naquele terreno que foi aproveitado da erosão, lá na Vila Marajoara, com o começo da Vila Formosa, a construção da creche, não, a construção da quadra coberta que tinha lá, que lá construímos, foi permitido criar um apoio logístico para desenvolver um trabalho de permanência integral na escola. Ou seja, as crianças ficavam de manhã até a hora do almoço na escola e depois, no segundo período, eram transportados lá para a quadra para ter aulas de inglês, aula de reforço, ter aula de ginástica, não é? Passava o dia inteiro na escola, isso para tirar a criança da rua, né? Porque a criança vai para a escola, depois volta para a periferia na rua, o pai e a mãe estão trabalhando, ela fica aprendendo o que não deve. E quem estudava à tarde ia pela manhã, então as duas coisas ficavam ocupadas o dia inteiro. Não é? Na época se chamava Profic esse programa. Depois, mais tarde, eu acho que a administração seguinte acabou tocando também por alguns anos. Hoje eu não sei se está sendo levado a efeito a isso ou não, mas é uma coisa que é altamente recomendável, a presença integral da criança na escola. Foram trabalhos que também marcaram a primeira etapa, ou a nossa primeira administração. Agora, você me pergunta do segundo mandato. É quase já uma regra que o prefeito, no seu segundo mandato, não consiga ter o mesmo esplendor do primeiro mandato, né? Primeiro porque já não é surpresa, né? Já é arroz conhecido, né? Então, cara, já não é surpresa. E a segunda questão é de que a situação não é a mesma, né? O primeiro mandato, o cara vem corrigindo isso, corrigindo aquilo. No segundo, ele vem para corrigir ele mesmo, entendeu? E aí as coisas, às vezes o panorama político, a questão da composição da Câmara, a própria situação da economia nacional muda, que foi exatamente o que aconteceu com o meu segundo mandato. Você citou bem. A economia nacional começou a mudar. Teve a questão do Collor, teve a questão do governo que se seguiu, Itamar, Fernando Henrique e tal, mas eu enfrentei as situações as mais escabrosas possíveis, que são inimagináveis hoje. Por exemplo, eu tinha reunião, Walter,
todo mês com o funcionalismo para discutir reajuste de salário. Não era aumento, era reajuste. E era assim, 25%, 26%, 30%. Todo mês. Tinha, por outro lado, um gesso que não me permitia reajustar o imposto, o IPTU, né? Nem as taxas. Eu queria lançar também num valor reajustável, não era permitido. Então, a receita era fixa e a despesa crescendo na base de 20%, 30% ao mês. Você imagina a loucura disso. Chegou um ponto de que faltava iluminação na cidade e eu não conseguia comprar lâmpada. Por quê? Porque a legislação me pedia no mínimo 15 dias para cumprir o processo de licitação. As empresas apresentavam a sua proposta, entendeu? Mas para pagar hoje. Olha, eu vendo tantas lâmpadas e tal, portanto, desde que o senhor pague hoje. Para pagar semana que vem, aí eu já não entrego mais. Que inflação. Por quê? A inflação... Você ia comprar um carro numa agência, o cara dizia, olha, até as 4 horas da tarde o carro custa 40 mil. Amanhã pode custar 41, 42. Você está entendendo? Você vai dar um cheque para amanhã, o cidadão já não aceitava. Não é? Quer dizer, a inflação é a chamada inflação galopante, é uma coisa terrível. Nada funciona, o supermercado era uma remarcação seguinte, né? Foi quando acabou acontecendo depois o plano cruzado, não é? Aliás, o plano cruzado tinha sido antes, eu estou mentindo, foi antes. O que veio depois foi o plano real e tal. Aí o que começou a salvar a situação, foi que o plano real, antes de instalar a nova moeda, eles criaram uma... RV. Como é que chamava? O RV, Unidade Real do Valor. Exatamente, estava me faltando esse dado. Essa URV era um valor móvel, né? Que era o que eu gostaria de lançar meu imposto em um RV, porque era uma coisa reajustável, né? Então foi um período realmente muito difícil. Mas nós seguimos fazendo o quê? Fazendo galerias pluviais, conseguimos criar algumas coisas novas, como foi as AMAIs, as Academias Municipais de Esporte, que passaram a abrir espaço para que jovens da periferia, jovens de menor poder aquisitivo, pudessem ter aulas de balé, aulas de judô, aulas também de pintura, de arte, enfim, aquilo, na época houve até uma preocupação da iniciativa privada, achando que nós iríamos tomar o espaço dessa gente, mas não aconteceu, pelo contrário, nós chegamos a ter aqui, época em Tupã, de ter 700 a 800 crianças praticando judô, entendeu? Por quê? Porque os senseis, os professores japoneses, entusiasmados com o projeto, se dispuseram a dar aula de graça, não é? E davam aula de graça. Então, a AMAI que mais funcionou no meu tempo foi ali da Rua Imorés, depois outro prefeito criou, parece que outras unidades por aí. Mas isso, quando você tem 800 crianças praticando judô, você acaba tirando mais valores, emergem mais valores, né? Então foi um período muito bom no que respeita a esse aspecto. Mas foi realmente um período, não só para mim como prefeito, mas para todos que exerceram o mandato naquela época, foi um período de vacas magras, né? E até porque é o seguinte, eu assumi a prefeitura e o prefeito, e eu só fui candidato porque o Fleury, eu na época estava como coordenador de ensino do interior do estado de São Paulo, da Secretaria da Educação, e o Fleury era o governador. Teve lá um jantar no palácio, o Fleury foi à minha mesa e falou, você é candidato a prefeito de Tupã? Eu falei, não, chega, eu estou encerrando isso aqui, vou me aposentar no banco. Você tem que ser candidato, porque você é candidato, eu vou dar tudo para você, pô. Você é o nosso líder, você me encheu a bola, então você conta comigo. Falou, você pode mandar o que você quer, que você vai precisar para o ano que vem, já esse ano, porque você vai se eleger e não sei o que, aquela história e tal. Caramba, é uma obrigação minha, pô, se o governador abrindo as portas assim, né? Pô, eu queria uma usina de tratamento de lixo e tal, já preparei o projeto, que negócio, tal, pô. E na esperança de ganhar as eleições e tal. E fui candidato, ganhei as eleições e tal, e aí o Fleury me ajudou. O Fleury esqueceu de mim e de todo mundo, né? Quer dizer, o Fleury veio aqui, ia me pavimentar Tupã, o 7 de setembro ali, o bairro, né? E ele foi lá, trouxe a empreiteira, veio aí, trouxe as máquinas e tal.
subi na máquina, eu e ele patrolamos os primeiros 100 metros lá, eu fui para casa numa felicidade muito grande, né? Anos depois ele encontrou comigo e falou, e aquela estrada lá, ficou boa? Falei, ó, rapaz, naquela estrada quem trabalhava foi só eu e você. Não fizeram? Não, claro que não. Não veio verbo como vai fazer, né? Um terror, né? Quer dizer, a gente avaliza o governador e depois acaba acontecendo uma coisa dessa, né? O Fleury realmente foi muito mal, infelizmente foi um governo... Como governador foi o Montoro, o Quércia e depois o eu tive 4 anos com o Montoro, 2 anos com o Quércia, que foram excelentes. O Quércia foi um excelente governador para o interior do estado de São Paulo, tanto quanto ou mais que o Montoro. Chegava lá, ele abria as portas, o que é, caboclo? O que você está precisando? E aquele governador, as antigas, né, que ele deferia. Ao secretário, cumpra-se. Era para cumprir, você está entendendo? E demorasse para ver, era só ligar para o chefe dele lá, a coisa resolvia. Aí depois veio o Fleury, que realmente foi muito mal, e eu peguei 2 anos com o Fleury e depois 2 anos com o Mário Covas, né? O Mário Covas entrou para acertar a economia do Estado, entendeu? Aí o secretário mais eficiente dele era aquele que fazia mais economia, entendeu? Não fez, o Mário Covas. Depois pode ser que nos outros 2 anos, que não foram comigo, ele tenha conseguido fazer alguma coisa, mas até então foi muito difícil. Então e o município de Tupã é um município que nós sabemos, é um município excelente, como estava dizendo o Walter agora há pouco, em termos de mortalidade infantil, em termos de oferta de escola, enfim, pavimentação, em termos de água tratada, esgoto, não é? A cidade de Tupã é uma cidade linda, não é? Cada vez que eu venho aqui, esse centrão aqui, então, a minha esposa, que está aqui nos assistindo, é maravilhoso. Está bonita a cidade, né? Que beleza. É um espetáculo, mas tem um problema, que é a questão econômica. E a questão econômica o prefeito não consegue resolver, assim, nem 10% dela, porque ela depende de um panorama nacional, né? Ela depende de ter mercado, de ter poder, o povo ter poder aquisitivo, ela depende de fatores que a municipalidade não tem como vir. A municipalidade pode viabilizar, não, eu estou pavimentando estradas, eu estou dando energia elétrica, estou oferecendo terreno, mas para aí. Quer dizer, a indústria para se instalar, ela precisa de ter ou a matéria-prima próxima dela, ou então o mercado para que ela vai vender. Ela não se instala longe da fonte da matéria-prima e também longe do mercado consumidor, porque aí seria burrice, né? O industrial, ele se instala, bom, olha, eu vou transformar amendoim, eu vou botar minha indústria perto do amendoim, entendeu? Ah, não, mas é mais interessante eu colocar perto do mercado consumidor, é mais fácil transportar o amendoim do que o produto acabado, então vou perto do mercado consumidor. Agora, longe das duas coisas não tem. Aqui nesse fundo do estado de São Paulo, fica difícil, né? Você ter condições de transformar isso num parque industrial. Então, Tupã é uma cidade estabilizada, é uma cidade, como se diz, que boa de se morar e tal, mas para quem já está estabilizado. Agora, o cidadão, o jovem, se formou aqui, não é fácil arrumar um emprego. E eu não estou querendo aqui limpar a barra, nem minha, nem dos prefeitos atuais. É que, na verdade, se você pensar bem, as decisões dependem não do município. E, para complementar o meu raciocínio, por um outro lado, a rentabilidade da prefeitura, a arrecadação da prefeitura, se não contar com o apoio do governo estadual, do governo federal, também não consegue avançar. Por isso que o prefeito, a maior atividade do prefeito acaba sendo bater em porta de secretaria, bater em porta de ministério, telefonar, articular, usar deputados, pressões. A Câmara Municipal pode ajudar nisso, sim senhor, a imprensa local pode ajudar, não é? Mas esse é o trabalho que tem que ser feito para trazer, porque num convênio que você consegue a arrecadação de meio ano do município, entendeu? Você consegue. Essa é a luta eterna dos prefeitos. Walter, alguma pergunta? Analisando e escutando, realmente isso, eu analisando um pouco o que era, mudou-se muito, né? É claro que hoje é muito mais rápido, a tecnologia é muito mais rápida e os canais de comunicação nos ajudam muito. O Jesus Guimarães disse uma verdade, né? Eu nasci aqui em Tupã e fui da agrícola, fui do transporte, estou na política. Então nós observamos que
Tupã se preparou realmente naquilo que foi possível, porque como eu já trabalhei muito tempo com o transporte, a gente sabe que muitas vezes quem produz, ele não fica com os bônus, porque isso, como Jesus disse, tanto é verdade que Mato Grosso tem pequenas cidades que são os maiores produtores de soja, mas não sai da pequena cidade, porque a soja não é beneficiada, não é ali, ele vai até para fora do país e para grande centro onde ela vai ser processada. O amendoim, o milho, nós éramos muito fortes no café, né, no passado, também não é diferente, porque o amendoim, como Jesus disse, claro, né, nós temos aqui algumas fábricas, né, mas a logística e a venda não é aqui, a venda é em grandes centros. Então muitas vezes é mais fácil você fazer o que nós fazemos hoje, que a grande maioria ele faz de bulha e manda o grão para lá, porque de um caminhão de amendoim você faz 10 caminhões de doce. Então o que é mais fácil, você mandar um caminhão para São Paulo, grande centro, ou mandar mais 10, o transporte encarece. Então isso é uma realidade. Mas eu vejo que aqueles que passaram e aqueles que estão na gestão, quando no meu primeiro mandato de vereador, eu me lembro que nós estávamos junto com o Manuel Gaspar, o Florentino, finado Florentino, que Deus o tenha, e nós precisávamos buscar, como hoje, rendas para o município e verbas, porque o município sozinho, ele fica praticamente, o Jesus sabe, né, você aplica obrigatoriamente aí 25% na educação, 15% na saúde, e hoje nós temos aí quase 50% na folha de pagamento com nossos 2.000 funcionários, que querem todo reajuste, a gente sabe que ganha pouco, mas o município não tem como pagar mais, é aquela discussão direta. Então nós vereadores, eu vou falar do Legislativo, todos os dias e todas as semanas nós estamos batendo na porta dos nossos deputados do partido. E isso tem ajudado o nosso município. Porque se você não for lá também, eles vão vir aqui daqui 4 anos. Então nós vamos lá e nós temos conseguido, graças a Deus, muitas emendas, né? Hoje é até mais fácil que antes, né? Hoje nós vamos lá, o deputado tem lá suas emendas e ele distribui. E eu me lembro que nós fomos a Brasília e nós tínhamos que buscar a estância turística, porque havia ali uma abertura para a cidade se cadastrar. E o que nós temos de turismo aqui em Tupã? Muito pouco, mas nós tínhamos uma vontade grande, uma força política grande na época do prefeito Manuel Gaspar, com deputados, o Edson Aparecido na época, o Goldman, e então nós tínhamos uma força política grande, e aí nós fizemos um mega projeto, né? Colocamos aí aquilo que nós tínhamos, pelo menos aí no momento, a Arco-Íris ainda Tupã, e nós tínhamos a Aldeia dos Índios, nós tínhamos aí a Fazenda Palma, Recanto das Águas, Balneário do Sete, o Country, e nós colocamos isso tudo num projeto e não ficamos aqui, nós fomos umas 3 vezes a Brasília, e no último dia fomos todo mundo, né? Desde o Edson Aparecido, o vice-governador e prefeito, e fomos lá e sentamos, negociamos, trouxemos a estância turística. E isso nos ajuda muito até hoje. Então aquilo que o Jesus disse é uma realidade. Não adianta ficar sentado aqui, tem que ir lá atrás, tem que bater na porta, isso eles faziam e nós continuamos fazendo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Jesus, sobre o mandato que você teve na realidade lá, nas suas realidades na época, e hoje. O que você fez que você mudaria ou não daria para mudar? O que você faria diferente do que você fez nos seus mandatos, ou aquilo que você investiria ou deixou de investir em alguma coisa dessa natureza? Bom, se eu fosse prefeito de novo, aos 37 anos, eu poderia estar fazendo assim, ou eu continuaria e faria do mesmo jeito? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil, né? Porque o grande problema, Walter, é que você sabe bem disso, né? Uma coisa é o ideal, é o ideário também da pessoa, e a outra coisa é a colocação disso tudo em prática, né? É até por isso que muitos eleitores falam: não, você disse que ia fazer isso no palanque. Não, na verdade, não foi dito que iria fazer. O candidato honesto diz: olha, eu vou lutar para tentar conseguir tal coisa, né? Se eu vou conseguir ou não, é uma outra história, né? Porque há essa diferença. Você imagina
conseguir realizar tais e tais coisas, e depois você vai sendo levado pelas condições, não é? Não, isso aqui não vai ser possível isso aqui. Bom, então eu tenho que abrir mão disso para poder fazer isso aqui. Então, fica muito difícil ter, como se diz, assim, uma visão do que eu não faria, né? Na verdade, houve muitas coisas que eu gostaria de ter feito. Gostaria de ter feito mais creches, eu gostaria de ter conseguindo implantar em Tupã definitivamente escola integral para todos os alunos do ginásio de Tupã, né? Cheguei a sonhar em municipalizar a educação, né? São coisas que eu gostaria de ter feito, mas que não tinha recursos financeiros, não havia condição material para realizar. Então, essas coisas, quer dizer, o projeto de galerias pluviais, né? Eu sonhei muito em fazer ali o pessoal chamava aquele buraco do Walter Pimentel, é um nome popular, jocoso, mas que é ali perto da Mandaguariz ali, aquela vossoroca que atravessa e vai passar aqui embaixo na Cangangues. Então eu sonhava desapropriar aquela área e transformar aquilo num parque ecológico do município. Onde é a macrodrenagem hoje? Um horto florestal e tal, né? Mas a macrodrenagem foi um projeto que se conseguiu depois. Na época mas não havia, a Prefeitura Municipal não tinha recursos para isso, né? Então isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito e realmente não foi possível. É um sonho que a gente teve que guardar, tem esperança que um dia se faça de uma ou outra forma, né? Mas é difícil saber, assim, dizer para você o que eu poderia ter feito diferente, né? É muito difícil. Eu sonhava, por exemplo, na época, de poder ter uma remuneração melhor dos meus assessores, dos meus secretários, mas eu não tinha condições de Câmara no momento para que isso acontecesse. Os vereadores também não ganhavam bem, então, e a pressão do sindicato dos funcionários era muito grande por causa do processo inflacionário. Quer dizer, depois que a economia estabilizou mais agora nesses últimos anos, eu acredito que tenha sido mais fácil fazer isso, ajustar melhor o salário do vereador, ajustar melhor o salário dos secretários do município, né? Mas naquela época isso era totalmente impossível. A situação era extremamente belicosa, os funcionários estavam todo dia no gabinete invadindo isso e aquilo, não é? E a única saída que eu tive nesse quesito, que agora vou me lembrando, foi o seguinte: foi deixar o pessoal que ganhava mais um pouco de lado, né? E começar a salvar a situação dos chamados magrinhos, né? Criando adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço melhorando, adicional de outras naturezas, enfim, criando penduricalhos e algumas formas de você poder engrossar um pouco mais o salário do pessoal da base, que ficava em torno do salário mínimo, né? Criar algumas coisas, por exemplo, o programa Boia Quente, que eu não sei se ainda existe, foi criado por mim, não é? Para que a pessoal, principalmente o pessoal que trabalhava na estrada, não é? Uma vez eu fui, um troço interessante, eu fui dar uma olhada, eles estavam colocando umas tubulações, porque pouco antes, Tupã tinha na época, parece que nós levantamos perto de 100 pontes, pequenas pontes, entendeu? Naquele tempo ainda Arco-Íris pertencia para nós e tal. A gente chegou a ter 800 quilômetros de estradas vicinais, 800 quilômetros de estradas de terra para você manter. Quer dizer, é quase daqui no Rio de Janeiro, você imagina um negócio desse. E muitas pontezinhas, né? E essas pontes eram feitas de madeira de lei, depois a madeira de lei acabou, começou a ser feita de eucalipto e tal. E aí eu comecei a substituir isso por tubos, entendeu? Fabricava tubo no almoxarifado e ia para essa tubulação. E aí uma vez eu fui lá, ver o pessoal trabalhar. O secretário de obra me chamou e eu acompanhei. E aí eu cheguei, era justamente a hora do almoço, o pessoal estava sentado e eu passei assim, comecei a dar uma olhada dentro dos caldeirões, do pequeno caldeirão que o cara leva, na marmitinha. Eu, olhando ali, eu vi que passei atrás de lá tinha um arroz e ovo, rapaz, um ovinho, parecia ovo de codorna. E aquilo me machucou assim, falei, caramba, como é que um homem desse pode ter força, entendeu? Pode ajudar a levantar essa tubulação toda e tal. E aí
Chamei o pessoal da assessoria, o pessoal da almoxarifado, quantas pessoas são? Aí tinha um grupo, acho que 60, 70 pessoas que trabalhavam fora, né, que não iam almoçar na sua casa, trabalhavam fora. E aí nós criamos, então chamei o pessoal da cozinha piloto, falei, vamos começar a fazer alimento. No começo houve reclamação, porque o feijão azedou, porque não sei o quê, mas aí fomos corrigindo e tal, e coisa, no fim, o pessoal não abria mão disso aí, porque o cara chegava cedo no almoxarifado, pegava lá a sua marmita, já com arroz, feijão, carne, salada, alguma coisa, uma fruta e tal, não é? Era uma forma, e muita gente, inclusive a comida sobrava, o cara não comia tudo e ele levava um pouco para casa e tal. Quer dizer, é uma forma indireta de você ajudar, não é? Mas são coisas que eu gostaria de ter feito melhor, mas realmente é praticamente impossível. Pegando carona aqui na pergunta do Walter, o senhor chegou a pensar, o seu grupo chegou a pensar no senhor vir para disputar um terceiro mandato? Eu até agradeço isso aí, porque muitos amigos ainda, pessoas que às vezes até que eu não conheço, olha, por que você não volta para a política e tal, a coisa aqui está tão conturbada, talvez você, na sua época e tal, eu digo, olha, tem vários problemas. Primeiro porque não é o Jesus Guimarães indo para cá que vão mudar as coisas mudaram de per si, os tempos são outros, a situação é outra, o relacionamento com a Câmara é outro, não é? A coisa hoje é muito mais dinâmica, muito mais rápida por causa das comunicações. Enfim, as coisas estão postas, a correlação de forças políticas estão postas de forma totalmente diferente. Eu ou qualquer outra pessoa daquela época, colocada na realidade de hoje, não seria exatamente a mesma pessoa, porque ela estaria sujeita a forças totalmente diferentes daquela do passado. Nem eu, nem o Carlos Messas, nem qualquer outro. O segundo ponto é o seguinte, o cidadão, para ser prefeito do município, ele tem que ter uma certa jovialidade, ele tem que ter condições de pegar um carro aqui 4 horas da manhã com o motorista, ir para São Paulo, correr 4, 5, 6 secretarias e aí às 4 da tarde vir embora e estar aqui em Tupã às 11 da noite para pegar no outro dia cedo, entendeu? O pique é esse, né? O pique do prefeito trabalhador é esse. Não é o prefeito que vai para o restaurante em São Paulo e tal. Mas isso não vira nada, isso aí não vira nada. Isso é o prefeito mordomia, né? Agora, o cara que vai para trabalhar mesmo, ele vai e volta no mesmo dia, quando muito pós uma noite. E isso exige condições físicas, exige pique para isso, né? Eu acho que aos 73 anos que eu tenho, por exemplo, já não é hora mais disso, né? Eu estou naquela fase de dar palpite. Não é? Olha, do meu tempo era assim. Passar a experiência. Se vocês puderem aproveitar, a experiência foi essa, né? Mas é claro que a gente, quando se aproxima da coisa, a gente não é que pensa concretamente, olha, eu voltaria, mas você tem vontade de palpitar, vontade de, talvez até de participar de alguma forma. Mas eu estou fora de Tupã, não é porque eu não gosto de Tupã, eu gosto muito, essa é a minha cidade. Ontem alguém me perguntou aí na reunião lá da Câmara, você considera Tupã a sua cidade? Claro, considero porque aqui nasceram minhas filhas, aqui o meu pai está enterrado. Eu vim para cá em 1957 para trabalhar na Casa Moreira, meu pai era motorista da Casa Moreira e eu comecei como pacoteiro da Casa Moreira. Eu abri as portas da Casa Moreira em março, começo do ano de 1957, eu tinha 12 anos de idade, foi quando eu vim para Tupã, não é? E aqui trabalhei, aqui me formei e tal, e saí daqui em 2003, né, depois de ter sido vereador, prefeito 2 vezes. Por quê? Porque as filhas foram estudar em São Paulo, uma queria fazer engenharia, outra queria fazer medicina, isso não existia aqui em Tupã, foram estudar em São Paulo. Lá encontraram lá os seus colegas de escola, como inevitavelmente acontece, casaram-se por lá. E até aí tudo bem, estou aqui. Mas aí começaram a nascer os netos. Aí vamos embora junto. Nasceu o primeiro neto, nasceu o segundo neto. E eu ia para São Paulo com a esposa, chegava lá, ficava uma semana na casa de uma filha, vamos voltar para Tupã. Aí uma semana o neto ligava, vovó, estou com saudade. Aí a vovó queria voltar para lá. Então eu tive que realmente me aproximar dos netos, e até porque realmente quem já tem uma certa idade e tem netos, sabe muito bem que o projeto do neto acaba sendo o nosso projeto nessa idade, né? Então, esse é o grande prêmio que eu posso atribuir à minha vida, e tenho certeza que minha mulher também,
é o fato de termos netos, né? E dos nossos netos gostar da gente, de ir à nossa casa, de gostar do meu churrasco, de falar, olha, o meu vovô faz o melhor churrasco do mundo, eu durmo com o peito inchado, né? É uma tolice, mas é a tolice mais agradável do mundo, a razão da vida. Pode ter certeza disso. Jesus, deixa eu complementar, eu sei que o nosso tempo já está estourado, mas eu fiz essa pergunta e gostaria que você comentasse. Você falou um pouco do seu segundo mandato e algumas coisas negativas. Por exemplo, você vai para um segundo mandato, já não é mais novidade. Então você já talvez não esteja com aquele entusiasmo, enfim. E você disse que aí você já não vai mais corrigir aquilo que outro fez, você vai começar a corrigir aquilo que você fez. Então eu guardei aqui e pensei. Bom, tendo em vista isso, hoje, por isso que eu disse, você faria diferente ou não? Duas perguntas numa. Você iria para um segundo mandato e o que você pensa? Eu falo você porque por favor, não sou muito diferente de idade, não. E já o conheço e tal. Claro. Hoje, olhando essa realidade, o que você fala sobre reeleição? Se nós teríamos que ter um mandato de uma perna maior, de 4 anos para 6, mas não pode se reeleger. Tem alguma opinião formada sobre isso, de um segundo mandato? E se não tiver o segundo, se tem uma perna maior, assim, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Não, eu não sou contra a reeleição, não, Walter. Eu acho que pode haver reeleição, assim, não há mal. Nisso, o cara faz uma administração de 4 anos, você imagina uma situação assim, você faz uma administração de 4 anos, tem uma organização administrativa, porque você entra na prefeitura, você leva mais de ano para você ajustar secretários, equipe de trabalho. Aí quando a coisa começa a funcionar, né, acabou o mandato. Aí vem outro prefeito, olha, vamos mudar isso aqui tudo. Quer dizer, nós se padece muito disso no Brasil, não é? Porque aqui não se respeita, tanto quanto se respeita em outros países, os chamados planos plurianuais, não é? Em outros países isso é uma coisa que a população tem na mão e ela segue ticando, entendeu? Não. Então o novo prefeito entra, ele pega um projeto pela metade, ele não tem nem que discutir, ele se diferencia do outro pela maior ou menor habilidade de cumprir o projeto, entendeu? Mas não porque ele, não, eu tive uma outra ideia, esquece isso aqui e faz tudo de novo. Não se faz hoje. Enquanto isso não for corrigido no Brasil, eu acho que a possibilidade de o cara emendar 8 anos, né, e numa boa administração, ela não pode ser colocada de lado, não é? E principalmente no meu tempo não, porque eu fui prefeito, aí tinha que haver uma intersecção para depois ser candidato de novo, né? Eu não fui 6 anos, depois 4 anos emendado, eu fui 6 anos, fiquei 4 anos fora e depois voltei, tive que remontar tudo de novo, não é? Quer dizer, agora o prefeito tem 4 anos, está fazendo uma boa administração, não está fazendo uma boa, é provável que não se reeleja, não é? E faz o seu segundo mandato, não é? Agora, eu disse, você não vai, no segundo mandato, ser aquela grande surpresa, né? Não vai realmente ser. Mas você talvez consiga manter a sua equipe de trabalho, a sua forma de trabalho. Eu acho muito importante, Walter, o seguinte, é que o povo brasileiro, e isso é uma coisa que eu falo sempre, não só a nível municipal, mas a nível estadual e a nível federal, passe a acompanhar a política. O cara que diz, olha, eu não gosto de política, ele está fazendo besteira, entendeu? Porque se você não gosta, você vai ser governado por aqueles que gostam, entendeu? Se você participa, você tem condições de fazer a política uma boa prática. Se você não participa, você permite que maus políticos acabem prevalecendo, né? Tem sessão da Câmara Municipal, o cidadão tem que ir à sessão da Câmara Municipal, acompanhar, ver o que o meu vereador está fazendo, não é? Qual o projeto que vai ser votado hoje? O projeto da pavimentação da rua, eu vou lá para ver como é que vai ser feito isso, não é? É só a aproximação do povo com os seus procuradores, que são os vereadores, os deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República, só a diminuição desse espaço é que pode realmente melhorar a política brasileira. Normalmente o cara que vota no deputado federal, daí 2 semanas ele não sabe o nome do deputado que ele votou.
Ah, eu votei num cara aí, me deu um número, como é que é mesmo? Não vota assim, boa parte das pessoas votam assim. Para vereador o cara lembra um pouco mais, mas às vezes é um ano e depois já está esquecendo, não é? E não pode ser assim. A grande solução dos nossos problemas está nas mãos dos políticos, mas também em mesmo peso, em mesma quantidade, em mesma significação, está nas mãos, eu acho que da população brasileira. Vamos vigiar a política, vamos fazer parte. A política, vamos acabar com a política. Isso não existe. O ser humano é político por natureza. Não existe acabar com a política. Se você acabar com todas as instituições desse momento, acabou com tudo, não tem mais nada, não tem mais Senado, não tem mais Câmara, não tem nada e tal. E aí, bom, mas aí nós precisamos contratar transporte público. Quem que vai pagar o transporte público? Ah, vamos fazer uma vaquinha aqui para pagar. Mas quem que vai fazer esse contrato? Ah, vamos então eleger o Walter para contratar. Pronto, começou a política de novo. É política. É isso aí. Olha, estamos com o tempo estourado, eu queria agradecer demais aqui a presença do ex-prefeito Jesus Guimarães, assim, essa aula aí de gestão, também recordando aí momentos importantes da história do Tupã. Também gostaria de agradecer ao Walter, está participando desse programa do Ponto de Vista, levando aí a informação para a nossa sociedade, para a população de Tupã, esse é o papel da TV Câmara. Também está colocando em discussão isso que o prefeito falou da participação. A gente sempre cobra isso para que a população ou acompanhe a sessão pela TV Câmara ou vá até ali na galeria, toda segunda-feira às 20 horas, participe ali. É importante esse envolvimento. Eu gostaria só de passar, assim, a palavra para as considerações finais aqui, começando com o Walter. Lógico, agradecer a família, né? Guimarães está aqui em Tupã, é lógico que é a sua cidade, tenho certeza disso, né? E eu vendo um pouquinho a história da vida, um pouquinho do Jesus, a sua família. Bom, primeiro que a minha esposa também chama Cida, Aparecida, né? Depois, você falou dos netos, eu tenho 4 netos, 2 netos e 2 netas. Tomara que venha mais. Então, depois de uma certa idade, a gente... Exatamente, 4 netos e 2 netas. Também, é uma história... Então, assim, a gente... Quando eu casei cedo, 17 anos, a gente tinha um pensamento diferente e lutava, papai. Aí chega numa determinada idade, a gente quer um pouquinho mais de tranquilidade financeira, um pouquinho mais de até questão política, de status, uma coisa, e chega uma certa idade da vida que a gente agora quer viver para os netos, né? E a vida nossa, não que eles vão... vai estar superando ou trocando um pelo outro, filhos pelo neto, nada disso. Mas o neto, a gente sempre fala, e é uma verdade, viu, Jesus? O neto nós não precisamos educar. Os avós deseducam tudo, sabe? Porque lá em casa eu tenho 2 pequenininhas agora, e minhas filhas, papai, não faz isso, faz aquilo. E o que você falou é uma verdade. Quando a gente pode fazer o sorriso dos netos, é alegria nossa. Né? Aquilo ali, bom, enfim, essa é a nossa, eu acho que a vida nossa é assim. E depois, só falando sobre as últimas palavras, sobre administração, eu também acho e tenho certeza que deve ser assim. Não é questão, eu penso dessa forma, não é questão da reeleição ou não. A questão é que, enquanto no Brasil não se tenha um plano a longo prazo e se cumpra, né, quer seja no plano plurianual, quer seja de qualquer, mas que cada governante entre e continue, porque ele é um gestor. Ele não é dono, ele vai ser temporariamente prefeito. E nós temos que ter, tudo na vida é assim, você tem que ter um plano de trabalho, né? Quando eu casei, como eu falei, eu queria constituir uma família, ter filho, ter neto, e a vida inteira nós estamos nisso. E a cidade não tem que ser diferente, e nós temos que cumprir. Então, o povo precisa acordar, porque nós temos, a lei fala do plano plurianual, o povo, a população em todos, temos que nos ater mais a isso, pegar os planos, olha, prefeito, não está se cumprindo, a lei fala que você se cumpra, você tinha que fazer isso, aquilo, claro que muitas vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas o que eu penso também é que muitas vezes a politicagem atrapalha o desenvolvimento da cidade, porque eu não vou continuar esse projeto porque... Politicagem é diferente de política, né? Muito diferente. Eu não vou continuar isso aqui porque é meu adversário político. Eu ouvi de você algumas coisas que eu não sabia que foi iniciado na sua gestão, a AMAI, né, que a gente vê aí. Até hoje. Até hoje existe, a gente
realmente não tinha esse conhecimento. Esse não foi eu que criei. Que você que criou. Aí, a gente não sabia. E tantas coisas que hoje existem, às vezes até com outro nome, que muda o seu nome, mas iniciou lá na sua gestão, e como iniciou algumas também no Carlão, do Manuel, sim, enfim, com certeza, do Walter Pimentel. Então, mas parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela sua família, e pela sua visita, pelo livro, né? E que nós tenhamos outras oportunidades de bater esse papo, porque eu tenho certeza que esse programa aqui vai ser um programa de muita audiência. Porque quantas pessoas gostariam de ouvir esse bate-papo de você, porque viveu na sua época, está vivendo até hoje, e ele gostaria de ouvir esse bate-papo, aquilo que você fez, aquilo que você iniciou. Eu me lembro que na Vila Barca, a Granol soltava, naquela época, você se lembra, soltava ali os resíduos, tudo, eu morava logo ali embaixo, passava aquela solda com aquele tudo por cima, né? E era aquela luta, e depois veio a sua gestão e começou as tubulações, e hoje, graças a Deus, se não tem 100% completo, que isso é difícil, mas está se resolvendo. A Avenida Tamoio, só para encerrar, nós estamos com um projeto, Jesus, que nós vamos começar de baixo, né? A da ponte onde hoje tem a Fiat, para cima, tubular. Vamos fechar 2 em 2 quarteirões para a gente tubular toda a água. Então está fazendo um trabalho, um trabalho claro que é difícil, mas já temos verba para isso, né? E nós vamos estar fazendo esse trabalho. Oxalá que nos permita, porque a gente sabe que quando chove bastante, a Tamoio vira um rio de água e ali para baixo vai, né? E, então nós estamos trabalhando nisso. Mas muito obrigado pela presença sua, da sua esposa, e um abraço aos seus filhos, netos e familiares. Tá, obrigado. Jesus. Assim, eu quero agradecer aqui a oportunidade, porque tenho certeza aqueles que me ouvem, me veem aqui, quando a gente vem a Tupã, fica aí 2 ou 3 dias, talvez agora fique mais, porque estou sem gasolina para voltar, mas a gente acaba deixando de ver muita gente, deixando de conversar com muita gente. E o expediente aqui de um programa como esse, que eu tenho certeza tem audiência, não é? A gente tem a possibilidade de, se não conversar falando e ouvindo, mas pelo menos de falando, se mostrando e dizendo que Tupã está sempre no nosso coração e a minha casa continua sendo Tupã. Não é? Um dia eu volto para cá, nem que for para deitar aí lá na Cangangues, mas eu volto. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Walter, muito obrigado. Com certeza, como eu disse, um programa especial, porque é o resgate da história de Tupã, da história política de Tupã. O senhor é uma liderança política que, com certeza, fez a diferença aqui na nossa cidade, contribuiu para o desenvolvimento dela. Então, é importante a gente ter esse registro, ter essa memória, para que novas gerações venham conhecer a figura do Jesus Guimarães, figura política, o que ele fez, como foi, as dificuldades. Então, muito importante, a gente só agradece. Walter, também mais uma vez a gente agradece, e a gente agradece especialmente você aí de casa, que sempre acompanha a programação da TV Câmara. Nós nos vemos num próximo Ponto de Vista. Até lá!